Olá, vamos lá, vamos falar agora, importante tema, principalmente nas provas de concurso, que é o poder familiar. Antigamente era pátrio poder, né? E aí foi atualizado o termo de forma muito apropriada para poder familiar, porque pátrio poder vem o poder do pai, né? A mãe era totalmente submissa, era aquela que tinha só que cuidar e alimentar os filhos, mas não tinha nenhum poder, né, sobre o desenvolvimento, a gestão ali do desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Era só o pai. Agora acabou com isso, né? Já tem tempo. Então agora é o poder familiar e esse poder, que é um poder-dever, ele é exercido em igualdade de condições entre pai e mãe, ok? O poder familiar será aí exercido em igualdade de condições na forma da lei civil, assegurado aí a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer ao juiz. É o pai ou a mãe que estão lá brigando. A coisa mais triste, né? Mas acontece, fazer o quê, né? Pai e mãe não estão chegando ao entendimento sobre o que é melhor para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Aí tá discordando, vai lá pro juiz, vai lá recorrer ao juiz para a solução da divergência. Eu quero isso, a mãe quer aquilo, e aí, o que a gente faz? O juiz vai decidir. Lógico que isso aqui é uma situação excepcional. Deveres dos pais, olha lá, deveres dos pais, sustentar, guardar e educar filhos menores e fazer cumprir as determinações judiciais, né? É isso é dever, isso aqui é dever de qualquer pai, de qualquer mãe, sustentar, guardar e educar os filhos menores, até 18 anos, né? É isso. E, claro, fazer cumprir as ordens do juiz. A mãe, o pai ou os responsáveis têm direitos iguais. Deveres e responsabilidades também compartilhados no cuidado e na educação da criança. Certo? Devendo ser resguardado o direito de transmissão familiar de suas crenças, de suas culturas, assegurado o direito das crianças aí estabelecido na lei. Então, claro, né, é direito do pai e da mãe transmitir para a criança suas crenças, suas culturas, né? Faz parte de ser uma identidade cultural, onde a gente se insere ali naquele pequeno núcleo que é a família, na comunidade, né? Assim vai se identificando nos pequenos núcleos de convivência. Então, pai e mãe responsável têm direitos iguais e deveres compartilhados, ok? No cuidado e educação da criança. Perda ou suspensão do poder familiar, se for, isso pode acontecer, se descumprir as obrigações, né? O pai ou a mãe não está nem sustentando, nem guardando, nem educando seus filhos menores. E aí, pode sofrer essas medidas aí, né, de constrição, que é a perda ou suspensão do poder familiar. A falta ou a carência de recursos financeiros não motiva a perda ou suspensão do poder familiar, ok? E sim a inclusão, não só recursos financeiros, recursos como um todo, tá? É que financeiro o pessoal fica mais neurótico, né? Ai, não tem dinheiro, o juiz vai tirar meu filho de mim. Não, não é por falta de dinheiro que você vai perder seu filho. Ok? Aí o que vai acontecer a família vai ser, né, incluída aí em programas de auxílio. Isso é o certo, isso é o correto. Vamos tratar essa família, vamos cuidar dessa família para que ela tenha todas as condições de prover aí o desenvolvimento, todos os recursos inerentes ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança e adolescente será mantido na sua família de origem. Sempre, objetivo principal, a qual deverá ser obrigatoriamente incluída em serviços de programas de proteção, apoio e promoção familiar. Ok? A condenação criminal do pai e da mãe não implica em destituição do poder familiar. Ok? Salvo condenação por crime doloso sujeito à pena de reclusão contra o próprio filho ou filha, né? Que foi o que eu falei. Já contra o próprio filho e a filha que está condenado, pelo amor de Deus, né? Aí não, aí decretação de perda do poder familiar, destituição do poder familiar, tá bom?
Olha lá o 130. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, o juiz poderá determinar com medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos, já que você não vai ficar mais com essa criança, com esse adolescente não, que você está maltratando, maus tratos graves. Afasta, mas vai pagar pensão alimentícia. É isso, ok? É isso mesmo. Bom, e aí o 129 vem lá com um rol de medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Encaminhamento a serviços e programas oficiais comunitários de proteção, apoio e promoção à família, inclusão em programa oficial comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, encaminhamento a tratamento psicólogo ou psiquiátrico, tem pessoas precisando desses apoios, né? Recurso, encaminhamento a cursos e programas de orientação, obrigação de matricular filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. Eu sou oficial de justiça. Eu já intimei, citei muitos pais que não acompanham a frequência nem o aproveitamento escolar, respondendo a processo, sim, perante o juizado da infância e juventude. Aí você, mas por que você tá, por quê? É réu aqui, tá respondendo a um processo, né? Por quê? Porque não realizou aí a matrícula do filho ou não acompanhou a sua frequência e aproveitamento escolar. Vai ter que se explicar com o juiz. É isso. Obrigação de caminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado também, né? Isso é uma imposição aos pais, o responsável. E advertência. Pode sofrer uma advertência também. Vamos lá. Essas medidas são aplicáveis pelo Conselho Tutelar, ok? E a maioria guarda correspondência com as medidas de proteção aplicadas à criança e ao adolescente, né? Protege a criança e adolescente, aplica medidas à família para poder melhorar essa família, né? Resolver, cuidar dessa família. Medidas do 8 ao 10, 8 ao 10 que está aqui, perda da guarda, também são medidas aplicáveis aos pais, hein? Além dessas aqui, tem essa. Perda da guarda, destituição de tutela, suspensão ou destituição do poder familiar, são medidas aplicáveis aos pais, somente aplicável pelo juiz da infância e juventude. Claro, o juiz pode aplicar todas essas também, mas a princípio são aplicadas pelo Conselho Tutelar. Essas aqui que são mais graves, o Conselho Tutelar não pode aplicar. Somente quem pode aplicar essas medidas aos pais é o juiz, que vai ouvir o MP, o Ministério Público, ok? Obrigatoriamente. Tranquilo? Através do devido processo legal. Qual é o procedimento? Qual é o processo para perda e suspensão do poder familiar? O prazo de conclusão desse processo é de 120 dias, tá bom? Bom, petição inicial, ela é elaborada, né, oferecida pelo Ministério Público ou por algum legítimo interessado. Pode ser até, inclusive, aquele que está interessado lá na guarda da criança, né, e justifica por que o juiz tem que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar. Bom, juiz recebeu a petição inicial, já vai verificar se tem uma necessidade de decretar uma medida cautelar. Olha lá a cautela aqui. Face motivo grave, ouvido MP, o juiz pode decretar de imediato suspensão do poder familiar, ok? Essa suspensão ela pode ser liminar, logo de início, ou ela pode ser incidentalmente, ou seja, qualquer momento do processo, ok? A qualquer momento pode ser decretada essa medida cautelar da suspensão do poder familiar, ou é de imediato, liminarmente, ou ela é durante a tramitação do processo, incidentalmente, certo? Ficando a criança ou adolescente com pessoa idônea, claro, sob termo de responsabilidade. Quem recebe criança ou adolescente, termo de responsabilidade, para cuidar dessa criança. Novidade, recebida a petição inicial, a autoridade judiciária, o juiz,
determinará concomitantemente ao despacho de citação, que ele recebe, determina a citação, né, de ciência da existência daquele processo, né, aos réus, que são os pais, e independente de requerimento do interessado, o juiz manda citar e manda realizar estudo social ou perícia por equipe interprofissional multidisciplinar, ok? Para comprovar a presença de uma das causas da suspensão ou destituição do poder familiar. Então, já de imediato, o juiz manda apurar as causas da suspensão do poder ou perda do poder familiar, se estão ali realmente presentes. De cara. Porque se demorar, né, aí pode se perder provas. Entendeu? Por isso que determina a citação e não fica aguardando o pedido de ninguém, não. O juiz, independentemente de requerimento, determina a realização de estudo social ou perícia. Tranquilo? Certo? Sempre aí observada aí a legislação, que é essa lei que estabelece o sistema de garantia de direito de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, né? Proteção tem que ser maior ainda. Como as crianças e os adolescentes sofrem violências? Muitas, muitas. Não só físicas, mas também psicológicas, né? É muito triste. Bom, e aí aqui o parágrafo 10 do artigo 101 diz que, recebido o relatório, o MP terá um prazo de 15 dias, o relatório da equipe multidisciplinar, para o ingresso da ação de destituição no poder familiar, salvo se entender necessária a realização de estudos complementares ou outras providências. É o que diz aqui. Olha, o juiz manda já fazer o estudo social, né? Ressalvado se o MP já juntou, né, o laudo, o relatório da equipe multidisciplinar. Entendeu? O MP já juntou, então não tem por que fazer outro estudo. Já tem aqui um relatório, entendeu? Certo? Se não tem nenhum relatório, ali junto com a petição inicial, aí o juiz manda fazer esse estudo social ou essa perícia. Bom, em sendo os pais, tá lá dentro de um processo, hein? Lembra disso? Procedimento para perder ou suspender o poder familiar. Petição inicial veio, o juiz determinou ou não a medida cautelar, certo? Recebeu a petição inicial, determinou a citação, verificou se era caso de estudo social ou perícia, ok? E aí ele determina, só não vai determinar estudo social ou perícia se o MP já juntou o quê? Relatório de estudo social ou perícia já realizado, ok? Certo? Tá dentro do processo. Se os pais são oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, né? É o que determina o próprio ECA, lá no parágrafo 6 do artigo 28, que diz: em se tratando de criança e adolescente, indígena, proveniente de comunidade remanescente do quilombo, é ainda obrigatório fazer o quê? Olha lá, que seja, o juiz vai ver isso tudo, que sejam considerados e respeitados sua identidade social e cultural, os seus costumes, tradições, instituições, tem que observar colocação em família, prioritariamente na própria comunidade ou membros da mesma etnia, né? Intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de criança indígena, né? E antropólogos, quando for aí os demais casos perante a equipe interprofissional e multidisciplinar. É isso. Quando for, né, crianças assim, é preciso um cuidado maior. Ok? Bom, então o juiz recebeu a petição inicial, determinou a citação, verificou a determinação eventual da realização de estudos ou perícia, e aí é preciso, enquanto vai fazer, de um lado, vai lá fazer estudo ou perícia, se o MP não juntou, o outro lado vai lá fazer a citação. Vai lá o oficial de justiça, né, realizar a citação, que será pessoal. Toda réu tem direito à citação pessoal, ok? Salvo
se esgotar os meios para sua realização. Não achou. O oficial de justiça não achou. O réu, né? E aí? Os pais, não achou ninguém. Acontece? Já aconteceu comigo, né? Certo? Lembrando que o requerido, réu, pai e mãe, privado de liberdade, tem que ser citado pessoalmente. Faz o quê? Vai requerer, vai fazer a sua requisição para apresentação. Acho que está até aqui, né? Aqui, ó. Não, mas é a requisição. Tem algum lugar aqui, eu esqueci onde está. Mas é isso, ele tem que ser requisitado para ser apresentado e ser citado pessoalmente, entendeu? Vai ser. Bom, o prazo da resposta, de um jeito ou de outro vai ser citado, é de 10 dias para se defender, tá? Da perda ou suspensão do poder familiar. Se o requerido não tiver a possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo aí do próprio sustento da sua família, vai requerer em cartório que ele seja nomeado dativo, defensor dativo, advogado dativo, que vai apresentar a sua resposta, contando-se o prazo aí da intimação do despacho de nomeação. Claro que isso aqui vai acontecer naqueles estados, naqueles entes federativos, dos estados, DF, que não tem defensoria pública devidamente constituída, estabelecida, organizada e em funcionamento, entendeu? Porque se tem defensoria pública, é a defensoria, tá bom? É a defensoria pública. Agora, se algum estado do brasileiro ainda não tem a defensoria pública criada, instituída, né, instalada, em funcionamento, aí sim vai ser nomeado advogado dativo, vai ser para defender naquele processo, porque todo mundo tem direito à defesa, ok? Bom, aí foi lá o oficial de justiça para fazer a citação. Só que não achou. Só que a pessoa, o oficial de justiça percebeu que o réu está aprontando, está se ocultando. Olha lá. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando, que é o pai ou a mãe que está ali para perder o poder familiar, em seu domicílio ou residência sem encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou em sua falta o vizinho, que no dia útil voltará para fazer a citação na hora que designar, nos termos do CPC. Então é exatamente isso que o CPC determina, né? Ó, o oficial de justiça foi lá, não encontrou a pessoa, né, o pai ou a mãe, o réu ali, e obteve uma informação esquisita. Acontece. Ah, não tá, ou então tá, mas não pode. Olha, algumas situações acontecem. Aí, normalmente, vai lá o oficial, verifica qual horário pode ser encontrado e as pessoas começam a dar respostas evasivas. Vai lá, volta de novo, pela segunda vez em outro dia, outro horário. Mais evasivos ainda. E aí? Aí, o oficial de justiça está se ocultando. Já acontece, né? Acontece muito. Já fui no local de trabalho da pessoa. Eu normalmente faço isso, né? Eu vou lá, procuro a pessoa, não achou. Deixo ali meu telefone para a pessoa entrar em contato para que a pessoa agende a diligência, entendeu? Porque eu vou lá em tal dia, tal hora, vejo quem me atendeu, passo todas as, né? Ó, é importante, tem que falar com ela, ou deixo um convite para ir lá no fórum, enfim. Eu deixo ali, porque normalmente as cidades são dormitórios, né? E aí as pessoas trabalham. Então, tem que ser encontrado pelo oficial de justiça, não tem jeito, entendeu? Tem que ser encontrado, não adianta fugir do oficial de justiça, que isso não é de Deus, não é o caminho certo, não. Tá se ocultando? Vai ser citado do mesmo jeito. Volta lá, o oficial, quando ele vai na segunda vez, já suspeita da ocultação, tem que suspeitar da ocultação. Se receber informação, morreu, mudou, não conheço essa pessoa, aí é diferente, tá bom? Certo? Tem que haver suspeita de ocultação. Aí o oficial de justiça fala assim, ó, amanhã, se amanhã for dia útil, estarei aqui às tantas horas para citar o réu. Se não tiver aqui, vai estar citado e o processo vai correr a revelia. É isso, entendeu? Se não apresentar a defesa. Então, vai lá no dia e hora marcado e faz, até na pessoa do vizinho.
Entendeu? É desse jeito. Na hipótese dos genitores encontrarem-se em local incerto e não sabido, aí eles são citados por edital com prazo de 10 dias, uma vez só publicado. Antigamente tinha que publicar várias vezes. Agora publicou uma vez, acabou. E não precisa ficar mandando ofício para localizar esse pai e essa mãe que sumiu, não, tá? Não precisa ficar mandando ofício. Também era outra coisa que se fazia, mandava ofício. Aí isso demorava. Isso é novo, hein? Isso é novo, novo. Então, mandava ofício, demorava, até os órgãos competentes mandaram os eventuais endereços desse pai, dessa mãe, que sumiu, largou o filho, que não quer mais saber, que não quer nem ser encontrado, entendeu? Aí, acabou essa história de ficar mandando um monte de ofício para os órgãos competentes para tentar encontrar, investigar o endereço atual desse pai e dessa mãe que largou a criança e sumiu, entendeu? Isso é para dar celeridade ao processo. Seguindo. Bom, então, de um jeito ou de outro, a pessoa é citada para se defender em 10 dias, de um jeito ou de outro. Se ela é citada e nada faz, inércia, o que o juiz vai fazer? Manda para o MP se ele não foi o autor da ação. Ele aqui é custos legis, né? Ou seja, ele não foi ele que começou com esse processo, não. Tá bom? Mas ele tem que participar por conta de ter criança e adolescente envolvido. Não? Aí o MP fiscaliza. Ok? E o MP se manifesta em 5 dias. E o juiz vai julgar antecipadamente a lide, o processo. Ok? Julga a ação. Se a mãe ou o pai apresenta a contestação, apresenta a sua versão dessa história, né, se defende, aí o juiz manda para o MP, também por 5 dias, se ele não é o autor da ação, e aí a autoridade judiciária, de ofício a requerimento das partes ou do MP, determinará a oitiva de testemunha. Aqui, ó, o juiz pode julgar ou fazer isso aqui. Depois da vista do MP, julgar, esse ou aqui está no lugar errado, né? Aqui é, depois daqui, ou, entendeu? É um ou outro. Esse ou aqui nem tá tão errado, é porque é nesse sentido. É esse, ou essa medida, tá bom? Então é isso. Inércia, visto o MP, se ele não for o autor da ação, para ele se manifestar como custos legis, fiscal da lei, fiscal do ordenamento jurídico é o termo certo, né? Em 5 dias, aí o MP devolveu, o que o juiz faz? Ou ele julga de imediato, ou o juiz, de ofício ou requerimento, vai fazer o quê? Oitiva de testemunha, que comprove aí a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar. Ele julga antecipado, ou ele faz essa oitiva aqui de testemunhas. Aqui, apresentada a contestação, o pai e a mãe se defenderam. Vai para o MP, como fiscal da lei, se ele não for o autor da ação, e vai ser aqui realizada a oitiva de testemunhas, tá bom? Para o juiz decidir sobre a suspensão ou destituição do poder familiar. Se o pedido importar em modificação de guarda, será obrigatória, desde que possível razoável, a oitiva da criança e adolescente, sempre respeitado o seu grau de desenvolvimento e compreensão, ok? Sobre as aplicações da medida. Se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, achei isso que tinha que estar lá em cima. Aí o juiz requisitará sua presença para a oitiva. Não só para a oitiva, mas também para a citação, né? Ok? Os dois. Então, o pai e a mãe estão presos, vão ser ouvidos naquela audiência ali, tá bom? Para o juiz colher declarações para ir decidir sobre o que ele vai fazer sobre a decretação de perda ou suspensão do poder familiar, tá bom? É obrigatória a oitiva dos pais sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento. Quando devidamente citados, os pais foram citados e não apareceram, entendeu? Não pode fazer condução coercitiva. Não pode. Olha lá.
O pai e a mãe foram citados e não quiseram, não se manifestaram, revelia. Entendeu? Não é que vai considerar verdadeiro logo tudo de cara, não é isso não, hein? Mas não é obrigatória a oitiva deles. Né? Não é obrigatório colher a declaração deles, juiz ouvi-lo. Eles abriram mão dessa oportunidade, né? Quando o procedimento de destituição do poder familiar foi iniciado pelo MP, não havendo necessidade de nomeação de curador especial, não haverá, necessidade de nomeação de curador especial a favor da criança e adolescente, que era outra prática também que existia. Não precisa. O MP está agindo, né, pela destituição do poder familiar em prol da criança e adolescente. Para que curador especial? Se o MP está ali, né, atuando em defesa dessa criança e desse adolescente, realmente não tem sentido a nomeação do curador especial, tá bom? Bom, então, no dia da audiência de instrução e julgamento, como que vai acontecer? Qual é o rito? Qual é o passo a passo dessa audiência para colher esses depoimentos, ouvir pai e mãe? E aí, começa com a oitiva das testemunhas, o parecer oral do técnico, manifestações, requerente, requerido e MP, 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 minutos, e decisão, podendo aí o juiz designar data para leitura aí, no máximo de 5 dias. Ou seja, a decisão pode ser dada em audiência ou o juiz, proferir essa decisão em até 5 dias, tá? Ok? Bom, contra essa decisão, cabe apelação apenas no efeito devolutivo, não suspende os efeitos da decisão atacada, né? E o prazo para apelar é de 10 dias com o juízo de retratação, ou seja, o juiz pode modificar a sua decisão, face uma apelação interposta, ok? Tranquilo? Bom, o prazo máximo para a conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança e adolescente com vista à colocação em família substituta. Né? Olha lá, o processo deve ser concluído em 120 dias para decretar a suspensão ou perda do poder familiar, ok? Certo? Caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, o juiz já, vambora, agir para preparar essa criança e adolescente para ser acolhida numa família substituta. A sentença que decretar a perda ou a suspensão do poder familiar tem que ser averbada à margem do registro da criança ou do adolescente, dando publicidade a essa ordem judicial. Os prazos estabelecidos nessa lei, eles são aplicados aos seus procedimentos, são contados em dias corridos, ok? Todos os prazos do ECA, dias corridos, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento. Vedado prazo em dobro, acabou isso, hein? Vedado prazo em dobro para a Fazenda Pública e para o MP. O prazo é de 10 para todo mundo. E é em dias corridos. Excluído o dia de vencimento e excluído o dia do começo e incluído o dia de vencimento. Compete à equipe interprofissional, entre outras atribuições, fornecer subsídio por escrito mediante laudos ou verbalmente, na audiência, a gente viu aqui, parecer oral do técnico, membro da equipe interprofissional. E bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros. Tudo sob imediata subordinação ao juiz, ok? Assegurada a livre manifestação do ponto de vista técnico. Pode ser que juiz e equipe não concordem, entendeu? Doutor, eu que tenho a perícia no assunto. Eu sou formado em Direito, eu tenho a minha especialidade. Entendeu? Desse jeito.
Na ausência ou insuficiência de servidores públicos, integrantes do judiciário responsáveis pela realização dos estudos psicossociais ou de quaisquer outras espécies de avaliação técnicas exigidas aí pelo ECA ou por determinação judicial, a autoridade judiciária poderá proceder à nomeação de perito nos termos do processo civil. Então aqui a gente tem aqui, né, a lei referendando que, olha, não precisa mais ter cargo público de psicólogo, assistente social, precisa não, porque o juiz vai nomear perito. Pois é, né? Isso aqui me preocupa, porque há um afunilamento, né, dos cargos públicos. Então, é complicado, muito complicado. E aí, é isso que está aqui, ó. Não tem psicólogo, assistente social, pedagogo no juizado da infância e juventude. Não tem problema não. Nomeia aí qualquer um perito e pronto. Né? O juiz que vai nomear. Bom, é isso, né? Pois é, são essas as regras aí para destituição aplicáveis, né, ao poder familiar, e inclusive a sua destituição e perda, ok? Certo? Com muitas emoções, né? Pois é. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.